E o segundo ponto interessante para o debate. Samuel disse o seguinte: Jacó esperou todo o procedimento e não avançou a linha. Mas o procedimento que Jacó esperou, e eu concordo que ele esperou um procedimento, esse procedimento era divino, fé, pecado, ou esse procedimento era oriundo da cultura local do povo? E ele sabia que ele precisava cumprir isso. Né? Então o texto é exatamente esse. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Aí vem a primeira parte, essa é a primeira parte do procedimento do casamento instituído por Deus. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Primeira parte. Aí a segunda parte, e apegar-se-á a sua mulher. Segunda parte. Que essa segunda parte, onde a gente entende que apegar-se-á de fato é uma pausa para a gente entender que é o momento em que o homem tem a mulher como alguém que ele vai ser leal, fiel, vai se aliançar a essa mulher. E a terceira parte que serão ambos uma só carne. Jacó aguardou. É isso aqui, esse procedimento. Esse é o procedimento que eu falei. O procedimento 2, você deu uma explicação. Já, estava falando sem microfone, foi mal. A parte 2 do procedimento, você tem uma leitura para a parte 1, uma leitura para a parte 2 e uma leitura para a parte 3. O que você explanou sobre a parte 2, o que corrobora isso que você compartilhou da parte 2? Então, vamos lá. A parte 2 é exatamente o significado da aliança, o fato do homem. Então, do homem se aliançar, do homem. Eu posso tirar a palavra aliança e colocar a palavra fidelidade. Ele vai ser fiel àquela pessoa somente, ele está se unindo àquela pessoa somente. Então, o termo, se eu pegar no original, por exemplo, a palavra. Era para aí que eu ia. Então, a palavra lá no original, que é em hebraico, né? Para a parte de que está dizendo cadê? E apegar-se-á, ou unir-se-á, ou juntar-se-á à sua mulher, tá? A palavra separada para isso é vedavak. Essa é a palavra que está lá no original. E essa palavra tem o significado de unir-se, apegar-se, se aliançar, ter lealdade a uma pessoa. É exatamente esse significado que diz a palavra vedavak, é no original. E a gente não pode pegar essa palavra e dizer literalmente que essa palavra significa ter relações sexuais. Por que eu digo isso? Porque no Antigo Testamento, uma palavra que era usada no hebraico para direcionar o ato sexual era uma palavra diferente, fora da raiz vedavak. Qual era a palavra? Tem diversas palavras que eram utilizadas no Velho Testamento para direcionar ato sexual. Uma delas é essa daqui, ó. Eu anotei algumas aqui. Aí depois, em casa, vocês que estiverem vendo o vídeo, podem estudar ali, por pesquisar. Uma delas é iadá. É uma palavra hebraica que era utilizada no sentido de ter relação sexual. Aí eu trouxe uma passagem bíblica. E aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e ela conheceu, Iedá, que significa conhecer, né? Que no sentido tá como ter relações sexuais. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim. Então a palavra Iadá é utilizada para direcionar aí o conceito sexual, ato sexual. Então o modelo que está instituído lá em Gênesis capítulo 2, a gente precisa cumprir. Né? Deixa o homem a casa de seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa no sentido de ter aliança com ela, ser fiel a uma só mulher, e aí sim vem a terceira parte, que é ter relações sexuais, serão ambos uma só carne. Se vocês forem olhar até o vídeo, a primeira e a segunda parte, vai ver que o Alan defende que unir-se à sua esposa e ter serão uma só carne, é uma coisa só. Mas na verdade, se vocês forem olhar no original, lembra que se reclamou de vírgula, que foi realmente não existe vírgula, mas existem caracteres que substituem a vírgula como pausa. Então, assim, existe umas pausas empregadas no texto original, aonde remete à ideia de que tem procedimentos, né? Tem 3 partes no plano do casamento. Então, assim,
Se a gente se ater a esse conceito, que existem 3 momentos do casamento, é ali que a gente consegue. Eu não vou ter tempo para provar isso aqui, mas é ali que a gente prova que de fato é necessário aguardar para sim ser consumado o casamento. O sexo é posterior a isso. 5 minutos, Chico. Bom, eu queria agradecer ao Samuel por essa explanação com uma base linda para o que eu vou falar agora. Muito obrigado, Samuel. De verdade, esse texto é muito elucidativo e se a gente, né, nós vamos destrinchar ele aqui agora. Samuel dividiu isso, né, em 3 partes. O homem vai deixar o pai e a mãe, depois vai se unir à mulher e aí serão ambos uma só carne. Perfeito. Nesse texto, e à época, não tinha testemunha, juiz de paz, não tinha cartório, não tinha aliança, não tinha nada do que a gente conhece hoje como o simbolismo do casamento. Nada, não tinha nada, tá bom? O que existiu naquela época, né, eles não tinham nem pai e mãe, mas o que existiu de verdade foi compromisso, união, fidelidade, companheirismo. Eles tinham isso, um com o outro e o outro com um. Eles tinham isso entre si. Eles não tinham nenhum aparato governamental, eles não tinham outras pessoas a que eles tinham que falar, somos um casal. Eles não tinham isso. Eles só se amaram e tiveram compromisso um com o outro e foram casados. E eu já falei em outros momentos aqui que a Bíblia relata que somente o ato sexual já é a fidelização de um casamento. Portanto, esse texto ele não vai trazer para a gente se é ou não pecado. Ele não fala. Ele te dá um método, um modelo que é bom, tem que ser assim. O filho nasceu no seio familiar, ele está com o pai e com a mãe, aí ele conhece uma esposa, uma mulher, aí ele fala, poxa, pai e mãe, aquela mulher da minha vida, ele agradece o pai e a mãe pela criação que ele teve, ele vai se juntar com a outra pessoa e vão virar um só. É isso que está dizendo, é com compromisso, é com fidelidade, é no seio da família, com realidade, não é igual hoje, de qualquer forma. Então, meus queridos, esse texto que o Samuel trouxe não fala, não atesta o que ele diz. Na minha visão, óbvio, na minha visão, e eu acho que ele pode acreditar nisso daí, e nem ele e nem eu estamos em pecado por acreditar nisso. Pelo menos eu acho que ele não está em pecado. Se ele acha que eu estou em pecado, eu não sei. Vai ser uma opinião dele e juiz da cabeça dele. De qualquer forma, eu agradeço, porque você não conseguiu aqui, com esse texto que você disse lá no início, com esse texto eu provo, e esse texto não provou. Só trouxe a mais pura e verdade, que é o que eles tinham um com o outro. Que é o que eles podiam ter um com o outro naquele momento, naquela época, sem cultura, porque só tinham 2. Tu tinha 2 minutos ainda. Não, tá tudo bem. Posso usar os 2 minutos dele? Pode. Olha só, o Samuel falou o seguinte, 2 minutos, deixa eu cronometrar para não ser injusto. Samuel falou o seguinte, lá em Gênesis tem um procedimento, deixará teu pai e tua mãe, vai se juntar a uma mulher e será uma só carne, certo? Paulo fala assim, Princes, acaso tu não sabe que se você se unir com a prostituta, uma só carne será com ela? No original, a palavra que está lá no texto de Paulo é a mesma palavra de Gênesis. Samuel quis trazer, ele falou assim, aqui esse unir de Gênesis é aliança, o que você falou? É aliança, mas o que você falou? Você falou outras coisas. É aliança, Como você me deu o microfone, eu vou te dizer. Sim, tudo bem. Não, eu vou te responder. Só que você não pode... Vou responder. Você não pode comparar o texto do Velho Testamento com o texto do Novo, porque ambos os testamentos foram escritos em idiomas diferentes. Então a palavra que foi dita... Sim, a palavra que Paulo fala é em grego, está em Novo Testamento. Você não pode dizer que a mesma palavra usada, que ainda que fosse, ele já está dando a ideia de que é errado.
Tudo bem, a palavra que ele usa lá é unir-se, porém num sentido, num tom irônico, e dizendo que aquilo que ele está fazendo, ele está condenando, ele não está aprovando, tá? Então vamos lá. Ó, esse é o problema, na minha opinião, da fala de Samuel. Quando Paulo fala aqui, é ironia. Quando fala aqui, é aliança, sei lá, compromisso. Ele não respondeu a minha pergunta. Que ele deixou uma leitura para o segundo procedimento de Gênesis, que ele nem respondeu agora. Aliança, compromisso, alguma coisa. E aqui é ironia. Mas não tem nada na teologia que corrobore isso. Bom, eu acho que de fato é conveniente para a gente a questão, quando se trata de pecado, né, a gente praticar aquilo que é mais fácil, acredito ser até da nossa própria natureza, né? Aqui é um caminho mais fácil, aqui é um atalho, então eu vou pegar esse atalho porque eu acredito que eu chego mais rápido, né? Só que isso, diante daquilo que Deus estabelece como ordem e regra, né? E a Bíblia ela é muito clara quanto à questão do casamento. A gente pode, por exemplo, citar a passagem da mulher samaritana. Cristo, ele passa ali, né, pelas províncias ele de Samaria e encontra uma mulher tirando água do poço. Aquela mulher, ela já tinha tentado, né, ser feliz, é o que mostra a passagem bíblica, com 5 homens. E nenhum dos 5 homens assumiram um compromisso com ela oficial, porque na época já se podia, né? E Cristo, ele simplesmente vira para ela e fala, vai chamar teu marido, que eu quero beber água, né? E ela fala, eu não tenho marido. E aí Cristo vira para ela e fala, disseste muito bem, já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora também não é teu não. E ela já vivia amando o homem, se sentiram casados e estavam em adultério. A Bíblia é muito clara. Sexo antes do casamento consumado, ele é sim pecado de fornicação. Você amando, você se sentindo fortemente amado, ou amando, sendo fiel, honesto. Eu digo assim, sendo sincero, você vai ser um condenado sincero, porque a sinceridade, inclusive isso é assunto, querendo ou não, um assunto soteriológico, né? Trata sim de salvação, porque se envolve pecado ou não, isso vai comprometer, se a gente estiver em pecado, isso compromete salvação. Quem vive no pecado, segundo a Bíblia, a gente não herda o reino de Deus. Então, estar vivendo em pecado, que é o caso de infringir uma regra de realizar sexo antes do casamento, de fato você está jogando ali, abrindo mão da sua salvação. Então, quando Cristo aborda esse assunto com a mulher samaritana, ele deixa bem claro que ela estava infringindo uma regra. Ela pulou uma etapa, por mais que ela amasse o homem com o qual ele estava casada. Ela estava pulando uma etapa, não era o homem dela, não era o marido dela, e isso é biblicamente provado ali que Deus ele não estava, assim como Jesus não aprovou aquele casamento, né? Então ela reconhece ali o Cristo como profeta e começa a dar testemunho, né, por toda Samaria. Enfim, é um exemplo muito claro de que o próprio Cristo não aprova pular a etapa do casamento. Isso é muito, muito relatado também em Coríntios, onde Paulo ele começa a alertar. Por exemplo, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, ou seja, é uma palavra que ele remete diretamente a quem não é casado, né, e a quem já foi casado, hoje vive solteiro, né? Bom seria se permanecessem no estado em que eu também vivo, mas se não podem conter, casem-se. Essa é a palavra que está lá em 1 Coríntios 7, 8 e 9. Ou seja, ele ordena casar, né? Porque é melhor casar do que viver abrasados. E o casar aqui não é se sentir casado, é pegar o modelo empregado em Gênesis e simplesmente
executá-lo. Ou seja, existe uma ordem. Se você pula essa ordem, não é casado e comete o ato sexual, você se encontra em pecado de fornicação. E aí, se a gente for parar para ver a palavra fornicação em original, isso de fato vai dar muito tempo para poder. Eu consigo provar, sim, que há uma diferença quando a palavra fornicação, que a gente trouxe inclusive nos demais vídeos, que ela é utilizada num contexto de porneia, né? Só que assim. Há uma diferença dos estudos quando Paulo começa a falar para o povo, para as igrejas, quando ele utiliza a palavra porné, ele abrange todo tipo de moralidade sexual. A gente precisa entender que quando o assunto é sexo para solteiro, ele é encarado como fornicação. Quando o assunto de sexo é para casados, o termo muda, vai para adultério. Muito embora a palavra adultério ela esteja incluída dentro de porneia. Porneia é uma palavra que abrange todo tipo de imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade. Sim, o problema é que quando a gente utiliza a palavra adultério, é uma outra palavra separada que no original ela é dada como mocheia. E mocheia é algo totalmente separado, individual, para designar a palavra adultério. Ou seja, lá Então, o adultério é um ato sexual cometido fora do casamento. Ou seja, são duas pessoas casadas, já têm relação de casamento, e aí é todo tipo de ato praticado fora dessa relação, a traição, exatamente. Então, sim, o problema todo é que quando Paulo fala aos solteiros, ele fala para que as pessoas venham se prevenir do pecado de fornicação, ou seja, quer praticar o sexo, escolha uma pessoa e se case com ela. Mas o se casar aqui é obedecer aos princípios de Deus. Vai sair da sua casa, deixar seu pai e sua mãe, não é pular etapas, não, vamos fazer o seguinte, como você mesmo disse nos vídeos anteriores, eu vou conhecer uma pessoa, vou ao cinema, comer uma pipoca, e depois de alguns meses eu faço uma pergunta, você me ama, eu te amo, vamos viver para sempre? Sim, e pimba na Ponhangaba. Esse não é o procedimento de casamento em Deus. O procedimento atualmente é o quê? Eu vou assumir um compromisso, né? Cívico, religioso. Há uma necessidade de eu comprar bolo, vestido, festa, cara? Não. É simplesmente tomar a decisão de se unir à sua esposa, a pessoa com a qual você quer viver. Você assume esse compromisso, publicando esse compromisso, e depois disso parte-se para a etapa jurídica, onde você assume esse compromisso jurídico, dizendo para toda a sociedade, todos precisam saber que agora aquela mulher pertence a você, assim como você pertence àquela mulher. Se você compra, por exemplo, uma casa hoje, não basta apenas comprar uma casa. Você tem que ter um registro atestando que aquela casa é sua. Não basta só dizer que essa casa é minha. A qualquer momento, juridicamente, você pode perder essa casa, se você não comprovar que essa casa ela é sua. Assim, a ideia do casamento não é para que se cumpra uma etapa burocrática somente agora sim eu não vou estar em pecado. Você pode estar em pecado sim, estando casado, mas a ideia é que se obedeça às regras hoje que nós temos debaixo do céu. São regras civis, temos que obedecê-las. Cristo deixou muito claro isso quando ele é abordado pelos fariseus, né, acerca do divórcio. Né? Então, assim, eu sei que tem pouco tempo, já estão aqui me mostrando o cronômetro, né? Mas vamos lá, eu vou encerrar minha fala da seguinte forma. Como eu falei, é um assunto que envolve salvação, porque envolve pecado. Né? Então, eu quero muito estar errado. Eu quero estar errado, eu sei que eu não estou, mas eu gostaria de estar errado, porque se as pessoas vivem hoje
pulando essas etapas, acreditando que porque acham que amam e porque amam, a própria Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Se você abre legalidade, dá legalidade de dizer que por amar alguém já pode ter relações sexuais, em algum momento da vida pode não ser aquela pessoa amada para a tua vida, e aí você se envolver com outra pessoa. E aí aquela pessoa você acha que ama também, e aí você simplesmente se envolve com mais outra pessoa. E aí você gera uma corrente, né, de uniões espirituais, e isso é um problema muito sério que você carrega. Então eu quero muito estar errado, tá? Embora eu não esteja, mas é complicado, porque como eu falei, envolve uma questão de salvação, e assim, se eu estiver errado, mal algum terá para mim, porque eu escolhi obedecer a um procedimento que a princípio eu acredito ser verdade. Porém, se esse procedimento for verdade, quem resolve desobedecê-lo arrisca a salvação porque estaria vivendo em pecado. Então cabe escolher aí se vai arriscar a salvação por conta de um curto período de tempo para cumprir com algumas etapas, né? Ou é melhor fazer o certo. É isso, o Samuel levou exatamente 10 minutos, mais um pouquinho passou, mas aí passou só 2, mas 2 para ele é nada. Eu vou passar agora para o Príncipe, esse mesmo princípio, você vai ter 10 minutos para defender a tua tese. Samuel colocou aqui, muito bem colocada a finalização dele, do ponto de vista dele, foi bem colocada, Bessa. E eu queria, no final, fazer uma pergunta para vocês dois responderem. Vocês vão ter no máximo 2 minutinhos para responder. Rapaz, não tinha uma pergunta para os dois. Uma pergunta para os dois. Bora. Tá bom. Bom, eu não queria usar esse tempo para falar das coisas que Samuel disse, mas eu vou ter que falar pelo menos uma. Ele falou que é conveniente para mim, ou para quem defende isso, então acredito que ele tenha falado para mim, que quem defende que não é conveniente, porque você vai lá, você né, vive de qualquer forma. Eu sou casado, eu tenho uma filha, mulher, e vocês sabem que a nossa sociedade é machista, e é difícil a gente se tirar esses pensamentos machistas da cabeça. Né? Mas eu sou casado, há 10 anos casado, bem casado, fiz tudo direitinho, namorei 7 anos. 7 anos, fiz tudo direitinho, porque como eu disse antes, estar sob o regime de alguém que pensa diferente de você, você tem que estar de acordo com as pessoas que você considera líder. Eu não posso considerar o Alan um líder meu se o que ele fala para mim eu não sigo. Sim. Então, por favor, o que eu estou falando para vocês aqui não é sobre pecado, não é sobre salvação, é sobre consciência, tá? Você tem que ter a consciência do que para você pode fazer você pecar ou não. A Bíblia diz isso em Romanos, mas o Samuel trouxe outros textos para corroborar a ideia dele, e ele não corroborou, mas não vou questionar essas ideias aqui, né? Eu só quero que você entenda. Eu vou ler um texto, vai ser bem rápido, porque se você tiver que se julgar em relação a isso, não faça, tá? Não faça, não cometa esse erro. Mas se por algum acaso você tem dúvida, vai estudar, deixa Deus falar com você, Deus vai usar o Espírito Santo para chegar até você. Não seja não tente ser só conveniente, como Samuel disse, mas enxergue isso como algo de intimidade com Deus e faça isso em união com a sua parceira ou parceiro. Alguns dizem que sexo antes do casamento é pecado porque só é permitido dentro do casamento. Mas então surge uma pergunta importante: o que é o casamento segundo a Bíblia? Se formos honestos com o texto bíblico, veremos que a Bíblia nunca exige uma cerimônia religiosa, civil, contrato assinado, aval das autoridades para que um casamento seja válido diante de Deus. O que ela apresenta desde Gênesis é o que o casamento se baseia na decisão pública de união.
na fidelidade mútua, no compromisso de se tornar uma só carne. Isso acontece com Adão e Eva, Isaac e Rebeca e Jacó e Lia. A gente falou disso aqui, a Lia mesmo, o Samuel. É Lia mesmo. Você, parabéns, cara. Parabéns. Pelo menos nisso você acertou. Pelo menos. O Estado e a religião... É brincadeira. O Estado e a religião podem reconhecer ou celebrar essa união, mas eles não são a origem nem a condição dela. É Deus. Deus quem define a união. Isso na Bíblia toda diz, né? Não o Estado. Portanto, se duas pessoas adultas, fiéis, responsáveis, comprometidas publicamente, decidem viver juntas com amor, exclusividade e fidelidade, elas estão casadas aos olhos de Deus, mesmo que não tenham feito um contrato ou uma festa. Assim, se houver relação sexual dentro desse contexto de compromisso e fidelidade, não há pecado, no meu ver. Tá? O pecado não está no sexo, mas na promiscuidade, infidelidade, irresponsabilidade. Tá? E mais, se fosse pecado manter relação íntima fora da cerimônia, então beijos, carícias, desejos, namoro moderno também seria pecado. E ele, em nenhum momento ele entrou nessa seara, pois tudo isso fazia parte do casamento no tempo bíblico. Isso que eu acabei de falar aqui, ó, beijo, carícia, desejo, namoro moderno, isso está dentro do casamento do passado. Tá? Logo, condenar o sexo e permitir todo o resto é incoerente com a Bíblia. Tá? É forte isso. O que importa para Deus é o compromisso de aliança e a pureza de coração. Não o carimbo de um cartório, de um padre, de um pastor, mas a chancela de Deus. Você tinha mais 4 minutos. Não precisa. Vou usar esses 4 minutos para ele não falar. Peraí. uma pergunta pra ele. Deixa esse tempo sem... Só pra acabou o debate, agora, só pra curiosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Princes. É só uma pergunta. Esse capítulo, esse livro aí, foi da onde que você tirou? Qual capítulo? Esse que ele acabou de ler aí, qual capítulo, qual livro, qual a parte da Bíblia que tá? Não entendi. Da mesma parte que você trouxe, não falou nada que era pecado. Entendi. Agora eu respondi. Entendi. Não, ele não trouxe versículo bíblico, isso foi claro. Ele trouxe a forma dele defender, entendeu? Igual a sua também. A sua também de Gênesis é a mesma palavra escrita para quando se juntar a prostituta é uma só carne. E a sua defesa para que é pecado é a mesma palavra. Mas eu quero colocar um negocinho para a gente fechar e fazer a pergunta para vocês dois. Samuel disse o seguinte, é mais conveniente eu defender o meu pecado porque pecar é bom. Em outras palavras, ele disse isso, né? É melhor, é mais fácil eu defender o que é bom para mim, que é pecar, do que eu defender o não pecar, que é mais difícil. Repete o viajado aqui. Samuel disse em outras palavras, não disse, Samuel? Tipo assim, Quer que eu repita o que eu disse? é mais conveniente para mim defender que sexo antes do casamento não é pecado, porque é bom transar. Sim, é bom. Entendeu? Isso que ele disse. Aí vamos lá. Eu sou casado com a irmã dele, que inclusive está aqui, assistindo tudo. Ela veio para ver se ia falar Não seria bom para mim, carnalmente falando, eu ir num prostíbulo, escolher a mulher que eu quisesse, da altura que eu quisesse, da cor que eu quisesse, com o desenho do corpo do jeito que eu quisesse, pagasse pelo sexo, e se lá transasse com ela e fosse embora, não seria legal para mim? E podia mudar toda hora. Isso não seria bom para mim? Sim. Seria bom. E não me é conveniente, carnalmente falando isso, mas eu não defendo isso. Isso é porné, isso é pecado. É isso aí. Então não é defender o que é bom para mim. Não é aquilo assim, transar é bom, então está defendendo que não é pecado porque ele quer transar. Não, porque querer transar por sexo, prostituição também é legal. É legal dentro do âmbito de prazer sexual, entendeu? Pegar, por exemplo, eu sou casado com a sua irmã, eu ter 4, 5 amantes diferentes, de tamanhos, cores e jeitos diferentes, seria legal para mim. Seria prazeroso para mim, mas eu não defendo isso. Isso é porné, isso é pecado. Entendeu? E uma pergunta que eu tenho para os dois agora. Sincero, uma pergunta que eu quero que vocês dois respondam em 2 minutos. Uma pessoa que nasceu numa tribo de índio e conheceu uma menina que nasceu numa tribo de índio e conheceu um outro carinha da tribo vizinha, que se amam, se uniram
estão morando junto, construíram família, fizeram uma casinha lá de folha de bambu, tiveram filhos, de repente daí sai uma nova tribo, eles estão em pecado? 2 minutos para responder. Quer que eu responda primeiro? Você acabou de falar, para seguir a ordem. Pode. Eles estão em pecado? Olha, aí vai até entrar outra seara, né? Vamos entrar em outra seara. Eles não têm... Não tem oportunidade de ter casamento. Sim. Óbvio que eu vou defender que não é pecado. Mas a questão aqui eles têm conhecimento de Deus, Bíblia? Não tem. Não. Então, mesmo que não fosse, eles não estariam pecando, porque eles não têm consciência do pecado. Vai da moralidade da tribo. Sim. Entendeu? E aí eles vão seguir as leis da moralidade. E a Bíblia vai falar isso, né? De acordo com a sua moralidade, você vai estar se condenando ou não. Deus vai te julgar de acordo com a sua moralidade. Se você acha que matar não é pecado, e você matar, é difícil isso que eu estou falando, tá? Sim, sim. Se você não tem a consciência divina em você, querido, pelo amor de Deus, Deus não vai te julgar nesse sentido. Porque existiam tribos no passado que comiam carne humana, matavam para se alimentar. É muito difícil. Essa aí ficou mais difícil ainda. Eu entrei no outro parada muito difícil. Mas Deus vai te julgar de acordo com a sua moralidade, tá bom? É isso. Cara, que sempre termina antes do tempo. Parabéns, cara. Tu nunca usa o teu tempo todo. 2 minutos. Vamos dar parabéns pra mim também. Fala. Parabéns. Vai, fala. Tô brincando, vai. Repete. A pergunta é: uma menina de uma tribo de índio Queria falar mais sobre... que conheceu um vizinho de uma outra tribo, também homem, né? E casaram, não, né? Se conheceram, fizeram uma ocasinha de bambu, e estão vivendo juntos, tiveram filhos, envelheceram, construíram família. Por assim dizer, família, né? Se essa união se deu depois de Gênesis capítulo 2, eles estão em pecados. Antes, eu não tenho como afirmar. Não entendi. Se essa união Sim. aconteceu depois de Gênesis, no capítulo 2, onde está lá relatado, deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e ambos serão só. Então, se foi depois... Eu tô falando uma menina de agora. Isso, ao meu ver, eles ainda continuam em pecado, pois desobedecem sim ainda a ordem e os preceitos de Deus. A ordem e os preceitos de Deus já estão pré-estabelecidos lá. Né? Então, se foi depois, eles estão quebrando esse mandamento. A questão do pecado é como Deus vai julgar. Como Deus vai julgar o ato cometido, ou seja, dentro do nosso cotidiano, nossa linguagem atual se eles serão absolvidos do pecado ou não, eu ainda posso acreditar que sim, porque aí entra a questão de Deus não leva o tempo da ignorância em questão. Então, eles estão lá, a gente sabe que existe uma lei, né? Porém eles não têm o conhecimento da lei. A lei que eu digo não é a lei, é o modelo empregado por Deus, tá? Então isso aí. Então assim, existe sim ainda lá o modelo empregado. O fato deles não terem conhecimento do modelo de Deus para o casamento não dá a eles o direito de não estarem cometendo pecado. Deu para entender? Então basicamente é isso aí. Então, eles estariam pecando, mas Deus consideraria o pecado pela ignorância. Talvez sim, porque a Bíblia fala que ele não leva o tempo da ignorância, né? Entendi. Enfim, eu acho que a resposta... Eu perguntei, né? Eu acho que a resposta do Prince foi mais ajustada. Por quê? Porque o Prince leva em consideração a cultura da tribo, né? Depende. Se me perguntasse isso, eu responderia. Como eu responderia essa pergunta? Depende. Que tribo é? Quais são os costumes dessa tribo? Nessa tribo, eles são prometidos? Eles estão à revelia da tribo porque esse garoto era prometido para outra e quer aquela ali? Era prometido para A, mas está com a B? A gente vai ter uma finalização. Vai. Então, só um minutinho. Então, que esse fique com a cultura, né? Porque a nossa cultura agora é a Bíblia. Então, eu fico com a Bíblia e aí o índio fica com a cultura, ou os homens do seu exemplo ficam com a cultura lá. Eu parto por esse princípio. Eu até concordo contigo de ficar com a Bíblia, mas é o que o Príncipe falou, a Bíblia não fala nem que sim, nem que não. Fala, só que fala vai não, entender quem quer. É interpretativo isso. Isso aí, vai entender quem quer. É isso, cara, é isso. E eu acho que foi produtivo, tá, o dia de hoje.
Cada um falou 10 minutos, independente de perguntas ou respostas. Fizeram antes debates curtos de 2 a 3 minutos, foi progredindo, 2, 3 e 5. Depois 10? E depois 10. Mas ficou legal. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Não esquece aí de assinar o canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. Um abraço aí com vocês e deixe na opinião de vocês no comentário. Quem é que tá certo? Samuel tá certo? Não. Bota aí. Bota no comentário aí, Samuel tá certo, é isso mesmo. Então bota aí, não, Samuel tá errado. Quem tá certo é o Príncipe. Escreve no comentário aí. Que o Samuel tá certo. Escreve no comentário aí. É isso, um abraço aí para todos vocês. Fui.